adoração do homem por ele mesmo nunca foi algo novo, né? Mas está nessa incessante luta, leva homens e mulheres a viver uma vida totalmente aprisionada. E nos dias de hoje, as pessoas estão sendo estimuladas a viver suas vidas de forma totalmente centralizada nas suas vontades, nos seus desejos, nas suas ambições. E a palavra de Deus diz que nos últimos dias, homens e mulheres iriam se perder em si mesmos, fazendo com que o amor de muitos esfriasse e procurasse falsos mestres para fundamentar seu egoísmo, para fundamentar a adoração do seu eu. A palavra de Deus diz em várias narrativas que nos últimos dias o amor se esfriaria. Homens começariam a procurar mestres para si mesmos. Isso está escrito em 2 Timóteo 4, capítulo 4, você pode ler. Mas hoje, especificamente hoje, a gente vai falar sobre hedonismo. Quem participa de GP já viu alguma coisa? Que palavra é essa, pastor? Hedonismo. O hedonismo consiste em uma doutrina moral em que a busca pelo prazer é o único propósito da vida. E essa busca pelo prazer supremo faz com que as pessoas vivam uma vida insatisfatória e não completa. O hedonismo nasceu ainda no período da Antiguidade Clássica, através do filósofo grego Arístipo de Cirene. O pai da doutrina defendia a concepção da finalidade no prazer, ou seja, que a vida deveria ser guiada pela procura de todas as formas de satisfação, especialmente física. Já para Epicuro, de Salmos, filósofo que também trouxe grande contribuição para essa corrente hedonista, o prazer poderia ser aproveitado sem exagero e, diante disso, proporcionaria tranquilidade e equilíbrio. Enfim, fundamentei vocês, googlei, copiei, li para vocês, já sabe o que é hedonismo, não sabe? Essa supremacia do prazer. É essa luta pelo eu mereço. E agora a gente vai saber o que a Bíblia diz sobre isso. Porque aqui está o ponto que nos interessa saber. Eu quero convidar você a abrir Romanos 16, versículo 18. Romanos 16, capítulo 18. E eu quero fazer uma brincadeira com você. Eu vou pedir para você tentar de alguma forma marcar esses textos na sua Bíblia. Eu não vou ler só um, eu vou ler alguns textos. E eu vou pedir para que você realmente marque isso. Esses textos são extremamente importantes para você. Extremamente importantes. Romanos 16, versículo 18 diz assim. Estou lendo na nova versão transformadora. Desculpa, NVI. Pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Agora vai lá para frente, praticamente aí algumas folhas, bastante folha aí em 1 João 2, 15, 17. 1 João 2, 15, 17. 1 João 2, 15, 17 diz assim: não amem o mundo, nem o que há nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 Coríntios 2, 1 João 2, versículo 15 e 17, até 17. 1 Pedro 2, 11 diz assim. 1 Pedro 2, 11.
Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais, que guerreiam contra a alma. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Colossenses 2, versículo 8, diz assim: tenham cuidado, para que ninguém os escravize a filosofias vãs, enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. Colossenses 2:8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. Tiago 4:4 diz assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. João 17, versículo 15, fala assim: não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. João 15, 18, 19 diz assim: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencem ao mundo, eles os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. 1 Coríntios 10, versículo 23 fala assim: tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. 1 Pedro 2,16 diz assim: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como os servos de Deus. Mateus 26:41 diz assim: vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. 1 Coríntios 10, versículo 12 diz assim: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Eu li alguns versículos para você. Talvez você não conseguiu compreender todos ou capturar todos, mas você não pôde deixar de capturar uma ideia. A Bíblia não tem relação alguma com o mundo. Cristo não tem nada a ver com a vida mundana. Ele repele aqueles que amam o mundo. Ele odeia aqueles que amam o mundo. Ele odeia aqueles que amam uma vida secularizada. Ele odeia e não tem parte com aqueles que querem viver uma vida totalmente lasciva, profana, adúltera. Ele não tem nada a ver com aqueles que pegam a sua liberdade e vivem de uma forma totalmente equivocada. O hedonismo é essa praga que chega nas nossas igrejas. Estou vendo Áurea e a Mônica, né? Prazer vê-los aqui. Praga é uma coisa muito difícil de conter quando chega. Quando eu vou visitar o Áurea e a Mônica, ela tem o maior orgulho de mostrar a sua horta. E é tudo natural, sem agrotóxico.
Por que essas pragas que chegam no meio de um bosque, de um jardim, de uma horta, retiram a vida? Porque elas são extremamente corrosivas. Extremamente corrosivas. Extremamente ácidas. Mas elas chegam muito vagarosamente. Elas chegam de uma forma muito sutil. Eu desde pequeno ouço a minha mãe contar uma história para mim. Ela fala assim: meu filho, não te preocupa com a raposa grande. Cuida da raposa pequena. Cuida da raposa pequena. Cuida com a raposa pequena. E ela conta a história de que estava sumindo uvas. E ninguém sabia. Achavam que era uma raposa, mas não tinha pegada. E quando foram ver, eram pequenas raposinhas que comiam durante a noite. E elas eram tão leves que ninguém percebia que elas estavam chegando e roubando. Temos que cuidar daquilo que nos rouba devagarinho. É uma maldade. É mudar o sentido da frase. É alterar o contexto. A faculdade ao qual me formei fechou o curso presencial. Estão com uma dificuldade enorme de colocar alunos para estudar teologia. Ninguém mais quer estudar teologia. Ninguém mais. As pessoas julgam desnecessário estudar teologia. Mas pastor, aquela coisa sistematizada, aquela chatice, aquilo nos orienta a conhecer a palavra de Deus. E tem uma palavra, uma ciência dentro da teologia que nós estudamos, se chama exegese. Que não é você ler um versículo e simplesmente pegar aquilo como fim último. É você entender um contexto ao qual se aplica aquilo. E você não pode pegar um versículo aleatório da palavra de Deus e ler como aquilo fosse algo último, sem perceber toda a história, todo o enredo. Muitos pregadores têm deixado de buscar o verdadeiro conhecimento, de se aplicar no conhecimento, de se aplicar em aprender, de se aplicar a estudar. Vários pregadores têm sido apenas movimentados por livros. Livro é muito bom, mas é extremamente perigoso. Porque nem todo autor realmente tem um bom embasamento. E começam a fazer propostas sem fundamento. E aí começam agora a invadir as nossas redes sociais, pulverizando as suas pragas no meio dos bosques gospels. 4 milhões de seguidores, 3 milhões de seguidores, 10 milhões de seguidores, não sei quantos milhões de visualizações. Homens que estão conduzindo o rebanho de ovelhas, achando que aquela lá é a voz de um bom pastor, mas estão sendo enganadas, iludidas, enredadas numa malha de uma pessoa que está sendo usada pelo inimigo para levar milhares e milhões de ovelhas para um abismo. Falar dessas doutrinações não tem dificuldade nenhuma para nós, pastores. Dessas falsas doutrinações, porque a gente consegue tirar uma por uma muito facilmente. O problema é o porquê que está ganhando força isso. O problema é o porquê está ganhando força isso. Vou dar um exemplo para vocês, que eu nem escrevi, veio agora. Espero que seja de Deus. Vocês já viram como tem música sertaneja de sucesso agora nas paradas aí? É tudo sofrência, não é? É ou não é?
É alguém que foi traído, alguém que foi abandonado, alguém que foi deixado para trás. Aí tem até umas músicas que talvez retratam um pouco de vingança. Eu não ouço música, eu mal ouço música, essa é real, minha esposa sabe disso. Mas por que a maioria compra esse contexto? Por quê? Porque é a realidade da maioria. É a realidade da maioria, é ou não é? Sabe por que as pessoas acreditam em falsos profetas? Porque eles estão conseguindo atingir o coração daqueles que querem ouvir aquele tipo de mensagem. Para toda emissão precisa de uma recepção. Se não houver uma recepção, a emissão é falha. Se pessoas têm pregado, é porque tem pessoas que têm ouvido. E eles têm pregado exatamente aquilo que as pessoas querem ouvir. Querem ouvir. Querem ouvir. Tem um amigo meu que ficou viciado em drogas. Sabe como é que ele ficou viciado em drogas, criado dentro da igreja? Porque ele foi fumar maconha com um cara para evangelizar ele. Porque falaram que para ele ganhar pessoas, ele tinha que fazer parte da vida dessas pessoas. Conheci um outro cara, amigo meu. Era um trabalho, a gente tinha que dar uma Bíblia todo final de semana para ele. Porque ele ia evangelizar dentro da casa de prostituição e lá ficava. E eu encontrei esse cara esses dias perdidaço. Porque falsas doutrinações, falsos ensinos têm entrado de uma maneira muito sorrateira dentro da igreja. Já falei para vocês quando a gente falou sobre missiologia e evangelização. Eu nem sou velho, mas no meu tempo, que não é tanto tempo assim atrás, quem diz o pastor, se o pastor Sebastião usa, eu estou livre para usar. Tinha a mensagem do cagaço. E ai de nós fazer uma faculdade que não fosse primeiro para ser missionário. Ser médico, qualquer outra coisa, mas primeiro tinha que ser missionário. A primeira opção era fazer a vontade de Deus. Hoje nem os pais estimulam mais os filhos. Mas por que não estimulam mais? Por que as pessoas pararam de se empreender em coisas do reino? Por que as pessoas hoje não conseguem mais frequentar uma igreja? Por que nasceu um novo movimento de desigrejados? Por que agora pastores estão rasgando suas carteirinhas de pastores? Inclusive eu tenho 2. Para virarem coach. Por que as pessoas estão mudando a sua mensagem? Por quê? Por que as pessoas estão abandonando o seu ministério para virar empresários, palestrantes? Por que carro importado virou uma nova atração para pastores? Eu estou falando de púlpito, tá, pessoal? Eu nem cheguei nas ovelhas. Porque existe algo chamado adoração do eu. Adoração do eu. Eu participei de um processo de emagrecimento ano passado. Eu emagreci 22 quilos. Não sei se foi ano passado ou retrasado. Daí me ajuda, no retrasado. Recuperei todos eles, achei onde estava, na gaveta que eu guardei. E encontrei mais alguns que eu tinha esquecido também. E lá tinha um coach, eu fui naquela palestra de coach, eu tinha que ir todo final de semana naquela palestra daquele coach. Foram 4 meses judiados, gente, foram os 22 quilos que eu perdi na gaveta.
mas já descobertos. Primeiro dia de ministração daquele coach. Você é mais importante do que qualquer pessoa na sua vida. Se você quer emagrecer, você precisa abrir mão da sua família. Você precisa abrir mão de tudo aquilo que te torna tóxico. Porque essas pessoas estão te intoxicando. As pessoas estão te fazendo você comer mais. Eu fui lembrando de cada ovelha que me levava para comer pizza. E eu falei, ele tem razão. Não são poucos. Sua esposa faz a comida que você gosta. Lembrei do soufflé da Dai. E aquele cara chegou no ponto auge. O maior demônio da vida das pessoas é a mãe. Porque ela faz comidas saborosas para você. E ela te levou a ser um cara obeso. Tinha gente que fazia um X no nome da mãe. Palavras muito doces com fundo musical que a gente coloca assim também. Vocês entenderam a nuance desse papo? Entenderam? Mas esse papo está em todo lugar, cara. Esse papo hoje está nas reuniões empresariais. Esse papo hoje está nas reuniões acadêmicas. Esse papo hoje está vindo para os púlpitos. E as pessoas estão sendo imergidas num contexto totalmente fora daquilo que deveriam realmente viver. Totalmente, nós deveríamos fugir disso. E nós estamos sendo mergulhados nisso. E as pessoas estão gostando disso. Nós nascemos para ser livres do pecado e da morte, mas não livres para fazermos o que quisermos. Somos livres do mundo, mas escravos de Deus, e devido à sua grande bondade e generosidade, vivemos em busca de sermos semelhantes a Ele. Você está livre do pecado e do mundo, mas não de Deus. Não de Deus. Não de Deus. As pessoas falam assim, eu vim para a igreja e sou livre. Faço o que eu quiser. Parece o dia mais decepcionante das minhas duas filhas que completaram 18 anos. Quando a mais velha completou 18 anos, ela viu que não mudou nada. E a do meio, que completou semana passada, descobriu a mesma coisa. E qual foi a resposta das duas, sem saber a resposta uma da outra? Que saco, não mudou nada. Porque existe uma regra dentro da nossa casa. Existem critérios para você pertencer àquela casa. Não é viver do seu jeito. Não é deixar a cama de qualquer jeito. Não é chegar a qualquer hora. Existem regras para que elas se sirvam para o teu próprio bem. Quando a palavra de Deus diz assim, não pega, não toca, não vai, não entra, não faz, é para que você tenha vida e não morte. Só isso. Só isso. Só isso. Você não é o centro do coração de Cristo. Você não é a pessoa mais importante do universo. No meu dialeto, você não é a última bolachinha do pacote de traquinas, né? Não é. Sua vida faz parte de um propósito único. Fazer com que o nome de Jesus seja conhecido e não ao contrário. Não ao contrário. Não adianta as pessoas te seguirem, mas não encontrar Jesus na sua vida. Tem várias pessoas se denominando cristãos. Quantas se denominam cristãos? Uma menina cantora, famosíssima no mundo gospel, falou assim, agora eu sou pop.
ela não sabe aonde ela está indo. Ela não sabe a ribanceira que ela está descendo. Ela não sabe o que ela vai encontrar na frente. Porque ser gospel é ser limitado. Mas limitado ao quê? Limitado a que regras? O que o mundo pop vai te permitir fazer que o mundo gospel não te permitiria fazer? O que ele vai te dar que você não conseguiria fazer aqui? E aí entram as mentiras de Satanás. Deus não está subordinado à sua vontade e não tem o dever de dar a você o que você deseja. Deus sempre manifestará a vontade dele, independente se isso te dará prazer ou dano. Pergunta para Pedro, pergunta para Paulo, decapitado, Pedro, crucificado de cabeça para baixo, e tantos outros mártires da fé, que morreram por amor a Cristo. Pessoas que foram rejeitados pela sociedade. Pergunta se eles viveram para si mesmos. Pergunta onde estava o eu de Paulo. Paulo apanhava, levava chicotada e nem o direito de cidadão romano ele levantava. Nem a carteirinha de cidadão, o RG de cidadão romano ele mostrava. Porque para ele levar dano era lucro. Levar dano era lucro. Passar por provações é lucro. Mas a vontade de Deus vai acontecer, querendo você ou não. Você não é maior do que a vontade de Deus. Você não é livre para fazer suas escolhas. Você sempre será servo de alguém. E a pergunta é: a quem você deseja servir? A quem você deseja servir? Quem escutou o Escondecast no nosso podcast, que está lá em todas as plataformas, a gente falou sobre livre-arbítrio. E lá a gente falou sobre um jumentinho. Você é um jumentinho, não importa qual é o senhor que monte em cima de você, você sempre será um jumentinho. Não existe jumentinho livre. Sempre vai ter alguém montado em cima dele. Ele sempre vai pertencer a alguém. A diferença é que Satanás mente, dando a você uma sensação de liberdade. Satanás está nos influenciando as mentes, as levando a viver como enganados, as levando a viver de forma deturpada, fazendo viver como os livres, mas distantes de cumprir a palavra de Deus. Distantes. A palavra de Deus diz assim: não comete promiscuidade sexual antes do casamento. Aí vem Satanás e fala assim: você não vai casar com ela? Qual o problema? Aí você está com dificuldade como casado na sua vida sexual. Aí chega o teu pastor e fala: então se masturba. Ver filme pornográfico não dá nada. Conheci um cara que ele era pastor. E ele chegou para um pastor um pouco mais velho do que ele e falou assim: pastor, eu tenho um problema muito sério, eu sou viciado em pornografia. E esse pastor mais velho falou assim: mas você está querendo elevar demais essa régua. Pecado entrando dentro da igreja de uma forma muito silenciosa, querendo matar os filhos, querendo matar o coração dos filhos. Satanás usando ministros do evangelho para matar pessoas. Somos escravos de
de orelha furada, somos servos, e servo não tem direito de viver suas escolhas, mas sim viver conforme o seu mestre ordena. Essa é uma história que eu gosto muito do pastor José. Ele sempre nos lembra: filhos, somos servos de orelha furada, escravos de orelha furada. Sabe o que é um escravo de orelha furada? Eles podiam ir embora, eles estavam livres para fazer o que eles bem queriam, mas eles furavam a sua orelha, falando assim: eu abro mão da minha liberdade para continuar sendo seu servo, porque o Senhor é um bom Senhor. E nós somos estes escravos. Meus irmãos, essa busca pelo prazer tem sido tão intensa. O distanciamento do dano. Falar em deserto é quase que falar assim: você tem uma vida muito infeliz, você está em pecado, tem alguma coisa muito errada, porque você não pode passar por deserto, você não pode ser infeliz, você não pode ter prejuízo, você não pode dizer que você não tem problemas, que você tem problema, você não pode dizer. Se você está enfermo é porque você tem pecado, se você está mal é porque você não pode, você precisa ser feliz. Você precisa ser rico. Você precisa ser abastado. Para a ostra produzir a pérola, ela precisa sair da sua zona de conforto. Viver uma vida de prazer leva as pessoas a uma vida medíocre. O evangelho produz desconforto, mas traz transformação. O mundo traz bem-estar, mas também traz a morte. A ostra está vivendo a sua vida maravilhosa dentro do mar com a sua família de ostras. Mas um bem muito precioso ela pode produzir, mas para que isso ocorra, precisa entrar nela uma substância que tire ela desse conforto. E ela começa a doer nela isso. Começa a machucá-la e ela começa a criar um invólucro. E ela começa a arredondar aquela substância que a machuca. E depois de muito torturada, isso faz com que seja uma pérola. E existem várias ostras no mundo, mas eu conheço poucas que fazem boas pérolas. Nós não podemos abrir mão daquilo que nos castiga, daquilo que nos disciplina, daquilo que nos leva a uma humilhação, daquilo que nos... Se você está sendo humilhado, é Deus trabalhando na sua vida. Se você está se sentindo rasgado, é Deus trabalhando na sua vida. Se você está doente, é Deus trabalhando na sua vida. Entenda os processos que Deus está fazendo na sua vida. Não refute esses processos, porque você vai crescer na fé. Mas o hedonismo diz para você abrir mão disso e viver o seu prazer, e somente o seu prazer, e somente o seu prazer. Seu esforço, as suas conquistas, as suas riquezas, os seus sonhos, a sua vida são distrações do inferno para te impedir de viver o verdadeiro propósito do reino. O sonho pode ser algo de Deus, mas quando ele faz você abrir mão de Deus, você precisa tomar cuidado. Eu sempre conto a história de um rapaz que eu conheci, de um senhor já, era um senhor. Ele tinha 2 filhos homens e uma menina mais velha, com problema de deficiência mental. Ele trabalhava na Tupi. E chegou num determinado momento, ele parou de vir no culto, ele com a família. Aí depois de um mês, começava a vir ele, não vinha a família. Vinha a esposa, não vinha a família.
Vinham os 2 filhos e tinha um revezamento. Nunca vi mais a família completa. A gente foi conversar com ele. Essa história é antiga, gente. É muito antiga, por isso que... Irmão, o que aconteceu? Sabe o que é? É que a gente comprou um videocassete, uma televisão, e a gente está com medo de roubar. Aí sempre a gente vem um pro culto e a gente fica revezando para cuidar do videocassete e da televisão. Quantos aqui sabem o que é um videocassete? Sabe? Mas Deus nos abençoou, pastor. Deus me deu um carro lindo. Ele custa 495 mil reais. Foi por causa do novo emprego, pastor. Mas faz 3 meses que eu não te vejo mais na igreja. É que eu viajo muito, pastor. Tem reunião das 6 da manhã à meia-noite. Até tomei o mal do casamento, pastor. Envolvi com uma menina que trabalha comigo. Onde é que está a bênção? Mas os teus sonhos estão sendo realizados. Cuide com essas mentiras de Satanás. Cuidado com essas mentiras. Cuidado. 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 Pararam de dizer para o povo da igreja que Satanás também abençoa. Pararam de dizer para as ovelhas que Satanás também está distribuindo bênção lá fora. Ou vocês esqueceram das 3 bênçãos que ele tinha para Jesus? Jesus pensou nas bênçãos? Não. Orou ao Pai e agradeceu no deserto pelas bênçãos que Satanás tinha para ele? Repreendeu, expulsou Satanás, porque sabia que aquilo eram distrações do diabo. Nem tudo que te dá prazer é de Deus, mas Deus vai te dar alívios. Deus vai te dar alívios e você vai saber que sobrenaturalmente é de Deus, porque Deus é mestre em cumprir coisas maravilhosas quando você esquece, porque Ele é um bom Pai. Ele é um bom Pai. Muitos cristãos querem as mãos de Deus, mas não querem o coração do Pai. Querem um benefício, mas não querem abrir mão das suas vidas. Deus, o Pai, ama cada um dos seus filhos. Mas o que tem no mundo que substitui Deus? Pode ser a mulher mais linda do mundo, o homem mais incrível do mundo. O que se substitui Deus na sua vida? Essa hora você pode estar pensando em um monte de coisa, mas a resposta é muito simples. É você. Você é o elemento mais importante que tem substituído Deus na sua vida. Porque o trono de Deus no seu coração tem sido brigado por você mesmo. A palavra de Deus diz em Apocalipse, ele conta a história de uma igreja chamada Laodiceia. E essa carta, essa igreja diz assim: eu estou à porta e bato. Vocês estão aí dentro. Eu estou aqui fora, eu já não estou mais dentro da última igreja. As pessoas me arrancaram da igreja, as pessoas me arrancaram do púlpito, as pessoas me arrancaram do coração. Elas estão entronizando a si mesmas. Vocês viram o louvor, que bênção que foi? Não teve uma canção que a gente chama de canção horizontal. Todas foram canções verticais, que colocam em Deus sobre todas as coisas, e uma adoração somente a Ele, de entrega somente a Ele. Coloca lá no teu Spotify, músicas mais tocadas, gospel. Cara, as 100 primeiras músicas é uma tortura ouvir.
A maioria fala da bênção, restituição. Deus vai te dar, Deus vai cumprir, Deus vai restituir, Deus vai fazer. Adore a Deus sobre todas as coisas. Adore ao Senhor sobre todas as coisas. Mate o seu eu. Que o seu eu morra, que o seu eu diminua. Não potencialize os danos, não potencialize as desgraças, não potencialize as tentações. Potencialize o poder de Deus. E somente o poder de Deus. Tem músicas de consolo, sim. Cantei várias vezes para pessoas extremamente enfermas, doentes. Tinha uma mulher que eu ia cantar para ela e eu lembro dela desde a minha adolescência. Eu conheci ela já em cadeira de roda. Irmã Maria Becker. E ela não entendia o porquê sofria tanto. E eu ia, pegava o meu violão e ia lá cantar para ela. Às vezes eu carregava ela no colo. Eu amava demais aquela mulher. Não está mais conosco. Jesus levou. Acalmou as suas dores. Ela não tinha ossos na sua perna. Uma mulher que sofreu dores por anos. Mas ela nunca desistiu de Jesus. Ela nunca disse que Jesus não amava. Eu nunca ouvi ela dizer: Deus não me ama. Eu sempre ouvi dela: Deus é comigo, Deus é conosco, Deus continua nos abençoando, Deus continua nos guardando. Ela só queria estar com Jesus. E o dano, Júnior, Deus sabe todas as coisas. E o prejuízo, Deus sabe de todas as coisas. Eu tenho certeza que o que tem esperado estava esperando por ela lá vai ser muito maior do que eu tenho para receber. Tenho certeza. Agora tem pessoas. Qual é a regra para mim ir para o céu, pastor? Qual é a regra? Se eu viver a minha vida aqui é pecado? Se eu viver uma vida aqui regalada é pecado, pastor? Isso vai me impedir de ir para o céu? Se eu ter carrão, mansão, se eu tiver um bom emprego, a Bíblia não diz que é pecado, pastor. Pastor, lá em Moçambique, lá pode casar com 5 mulheres, pastor. Lá não é pecado. Posso para lá? Por que as pessoas ficam negociando com Deus os seus desejos, as suas vontades? A vozinha da minha esposa, coisa mais linda, 93 anos, veio conversar comigo que saiu da assembleia porque cobrava dízimo e foi para a congregação cristã que não precisava dar dízimo. Eu falei: a avó está certa, a Bíblia não fala sobre dízimo. Isso é coisa do Antigo Testamento, vó. Porque Jesus falou que a oferta que foi mais bonita para ele, vó, foi a da viuvinha que deu tudo. Então não é 10%, a avó tem razão, vó, é tudo. É tudo, vó, é tudo dele. Entrega tudo para ele. É, meu filho, eu acho que eu vou voltar para a assembleia. E olha que ela tem mal de Alzheimer. Mas disso ela não esqueceu. As pessoas ficam tentando achar brecha na lei da Bíblia, tentando alcançar o coração de um Deus que pode servir de uma esperança futura, me permitindo ser rei aqui na terra. Lembre que ele foi o primeiro, Jesus foi o primeiro. Ele abriu mão da sua glória. Ele poderia vir como leão da tribo de Judá, que resgataria o povo de Israel.
esmagaria Roma, subjugaria todos os governos da terra. Imagina Jesus, parece o Thor chegando nos últimos Vingadores, sabe? Com todo o cinema se levanta e fala: uou! Chegou o Messias! E a primeira fala dele é: eu sou o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Começou a bagunçar tudo. Os discípulos começam a comentar entre eles. É bom ler os 4 evangelhos, tá, pessoal? É importante ler, ver as nuances. Eles começam a contar e começam a indagar. Que história é essa? Quer curar aí um oficial romano e não veio para libertar? Aí Jesus repetidamente: eu vim para morrer, eu vim para morrer. É necessário que o Filho do Homem morra. Eu vim para morrer, eu vim para morrer. E por que você veio para viver? E por que você veio para curtir os seus prazeres? Se o próprio Filho de Deus veio para entregar a sua vida, e ele fala: é necessário que você também padeça como eu padeci, porque você vai ser herdeiro comigo da minha glória, se de fato padeceres comigo. Romanos. É só isso que Jesus quer que você faça. É uma mensagem que vai encher estádios? Não. É uma mensagem que te desafia a viver um evangelho de verdade. Não acredite mais em mentiras. Coloque vários filtros nos seus ouvidos e nos seus olhos. Não caia mais num conto de fadas. Porque a palavra é muito clara. E pessoas que tentam negociar a palavra de Deus vão ter que prestar conta diante de Deus o porquê negociaram essa palavra. Fique de pé. Fique de pé. Eu quero finalizar lendo Romanos 6. Romanos 6:1 diz assim. Eu vou ler até o 8. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Claro que não, Paulo diz. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo, e assim como Ele foi ressuscitado dos mortos, pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida, uma vez que nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida, e dele deixássemos de ser escravos. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele vivemos. Feche seus olhos. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, nós queremos colocar nossa vida diante do Senhor nessa hora. Pai, o Senhor me colocou como pastor de um rebanho aqui. Eu conheço essas ovelhas, algumas mais, outras um pouquinho menos. Outras eu conheço extremamente pouco. Estão vindo aos poucos para cá. Não foi o Júnior que colocou
colocou no coração de pregar isso, de desenvolver esse tema. O Senhor sabe como veio isso a mim. E eu sei que o Senhor tem pressa em ativar jovens cheios do Teu Espírito Santo, homens e mulheres cheias do Teu Espírito Santo, capacitadas em cuidar, capacitadas em pregar, capacitadas em ensinar, capacitadas em evangelizar e ganhar o mundo para que o Teu reino seja expandido em toda a terra, Jesus. O pecado todos os dias bate o nosso coração. O pecado todos os dias nos afronta. O mundo todos os dias nos assola. Satanás com violência tem agido no coração de homens e mulheres e tem encontrado lugar, espaço, Senhor, porque eles têm adorado a si mesmos, têm procurado os seus próprios prazeres. Homens e mulheres que têm procurado em viver uma vida totalmente libertinosa, descabida, mas se fundamentando de uma forma tão torpe na Tua palavra, e tem ensinado ovelhas, Senhor, a seguir este mesmo caminho. No nome de Jesus eu te peço, Jesus, venha nos perdoar dos nossos maus atos. Venha nos perdoar se nós vivemos a nossa vida de uma forma totalmente libertinosa, agindo por impulso para os nossos próprios prazeres. Caímos no pecado achando que Deus nos perdoaria de qualquer forma, ou estaria sendo conivente com aquilo, minimizando o dano do pecado. Jesus, nós nos arrependemos e dizemos: Pai, nós precisamos do Senhor. Venha sobre a nossa vida, e que nós hoje possamos aqui, Senhor, nesse mês, falar diante do Senhor como homens e mulheres que nós não vamos mais permitir que Satanás avance com a sua estratégia maligna de tentar roubar corações da presença do Senhor, permitir que mensagens cheguem no ouvido de ovelhas que não têm discernimento de ouvir. Nós seremos a luz do mundo, Senhor. Nós seremos o sal da terra. Nós seremos aqueles que transformarão corações perdidos dentro das nossas igrejas. Nós somos aqueles que nós vamos nos comprometer contigo, Senhor, de militar a Tua causa. Nos usa como instrumento nas Tuas mãos. E a Ti a honra, e a Ti a glória, e a Ti todo louvor, e a Ti toda adoração. Porque o Senhor é poderoso sobre todas as batalhas. O Senhor não perde batalhas. O Teu nome é Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. E nenhuma arma levantada contra Satanás poderá impedir de os Teus filhos agirem em nome do Senhor. Nada, nada, Senhor Deus, permitirá. Nada chegará na tenda dos Teus santos. O Senhor guardará os Teus filhos. E nós te louvamos, Pai, e nós te adoramos.